né? Eu vou iniciar minha fala, né, aproveitando as palavras que a professora Soraya colocou ontem, né? Então, eu fui atrás daquilo que ela chamou, né, de orquestração, né, de como as universidades podem orquestrar-se, né, e orquestrar com a sociedade e construir relações, como bem colocou o professor Jacques agora na sua introdução. Porém, né, eu busquei uma imagem que reflete não uma orquestra convencional, né, no seu stage com a sua plateia, mas o que os novos tempos, né, têm nos mostrado que uma orquestra pode ser também, né? Então, essa metáfora, ela vem, nesse caso, né, complementar e ampliar esta ideia de como é que nós podemos orquestrar, né? E eu vou, na minha fala aqui, tentar amarrar isso com o que nós estamos fazendo dentro da ideia de como trabalhar a gestão dos dados na universidade, principalmente os dados estratégicos, né? Há exatamente um ano atrás, um ano e um pouquinho, em 13 de novembro de 2019, nós aprovamos na universidade uma política, né? Pela perspectiva de que a política garante, né, organiza e garante e dá a dimensão de futuro às ações que a universidade pode e deve fazer. Então, nós aprovamos uma política sobre a gestão de dados estratégicos institucionais da Unifesp, né? Essa política, ela veio dar coro, né, a duas outras linhas que já estavam sendo trabalhadas, né, duas outras formas de trabalhar dados, que são os dados de pesquisa e os dados abertos, né? Então, esse trio, né, de alguma maneira, tem como perspectiva ser um guarda-chuva dos grandes dados da universidade. Então, a partir deste ano, né, de 2019, quando se integra a política de dados estratégicos, vem junto com ela a criação do Escritório de Dados Estratégicos Institucionais, que carinhosamente a gente chama aí de EDADS, né? O EDADS, ele tem por natureza constituir, né, e trabalhar dados e propor estruturas, boas práticas, análise, tentar constituir um ecossistema entre demanda, coleta, curadoria, processos, análise, a comunicação através da visualização dos dados, formulação de indicadores, né, como uma maneira de apoio à alta gestão, mas não somente à alta gestão, como eu vou demonstrar. Nesse processo, né, nós estabelecemos um formato para o próprio escritório, o qual nós chamamos de cogestão, né? Então, ele não tem uma sede específica, né? Ele é uma reunião entre a PROPLAN, Pró-Reitoria de Planejamento, a Superintendência de Tecnologias da Informação e a CRBU, que é a nossa coordenação de bibliotecas, né? Nesse sentido, as equipes e as expertises de cada uma dessas áreas foram agrupadas e organizadas, né, para que pudessem trabalhar esta perspectiva que o EDADOS se propõe, né? Porém, a ideia de cogestão não é só um arranjo, né, de recursos, de organização de trabalho, é também um princípio ético, um princípio político e administrativo, né, que prevê o quê? Prevê colaboração, prevê compartilhamento, né? E procura também estabelecer um regime que busca a eficiência, a transversalidade e o equilíbrio entre as responsabilidades dos envolvidos, né? Então, temos aí uma relação que funciona nesse patamar, né? E ele vai tentando organizar e se referenciar sempre à política, né,
que busca aqueles elementos que nós já conhecemos, né, proporcionar o processamento e a visualização de dados estratégicos, subsidiar a autogestão, mas algo aqui foi colocado que nos dá uma dimensão que a mim particularmente agrada muito, que é contribuir para a cultura da curadoria, da preservação e da publicidade dos dados, tanto quanto para a memória institucional, como exemplo, através de séries históricas, do armazenamento e cuidado dos dados, o que vai propondo, né, um encaminhamento nessa direção da construção dessa cultura, e que foi algo que nós aqui, enquanto equipe ampliada, né, e dados mais outros colaboradores da universidade, que foi muito rico, buscamos construir, inclusive, no nosso projeto para o curso, né? Quando nós constituímos o eDados, nós também fizemos um primeiro mapa, né, de como ele poderia se organizar e por onde a gente poderia trabalhar, né? E dentro disso, nós hoje, um ano depois, eu vou mostrar aos senhores e às senhoras como nós nos colocamos nesse momento. Mas a ideia ali no início era, né, ter demandas espontâneas, né, e demandas induzidas, como o próprio relatório de gestão, o censo, do qual o eDados participa com a contribuição dos seus colaboradores como assessores institucionais na construção do censo do ensino superior, por exemplo, né, planos institucionais, enfim, ele vai ganhando este corpo entre questões para a própria gestão da universidade e questões que demandam esse diálogo com a sociedade, com os órgãos de controle, né? Então, esse primeiro desenho, ele vai nos dando conta de como é que nós temos que trabalhar e tentar organizar, né, as nossas estruturas para que a gente possa lá, ao fim, entregar à universidade, ao demandante, os dados solicitados, a sua visualização da melhor forma, a sua análise quando possível e também a sua guarda, ou organizando como demandante a sua guarda e a sua comunicação na universidade, né? Para isso, uma das primeiras estratégias que nós fizemos foi criar um site que serviu como base, né, como nosso escritório, uma vez que a gente não tem uma sede, né, nós temos meios de contato, e a partir dele nós fomos entendendo também quais eram as demandas e quais eram os fluxos necessários a serem construídos, né? Então, hoje nós temos basicamente esses 4 fluxos que, até o presente momento, têm dado conta daquelas solicitações que são feitas ao eDados. Então, temos um fluxo específico da autogestão, né? Temos um fluxo para o pesquisador Unifesp, que tem outra, né, o docente, aluno de pós-graduação, mestrado, doutorado. Temos um fluxo específico para uma estrutura da universidade, que são os observatórios institucionais, né, que tem sido um trabalho muito interessante que a universidade tem constituído e que nascem mais ou menos na mesma época do eDados, e que precisavam de um apoio, precisam de um apoio e suporte nesse âmbito, então eles têm um fluxo específico, e o pesquisador externo tem toda uma orientação aqui de como obter os dados, num primeiro momento, através do ESIC, e, se necessário, o eDados é articulado, né? Por outro lado, também estamos trabalhando em diferentes materiais, diferentes estruturas que possam ampliar a organização e também a coleta ou a informação sobre um dado, de maneira a não ter que depender sempre de uma estrutura muito profunda da STI, né? Então, nós estamos criando esse portal de indicadores, começando pela graduação, a ideia é que se chegue à pós-graduação e à extensão, né? De maneira que os gestores possam, de uma maneira muito tranquila, fazer seus cruzamentos e obter as informações que precisam. É importante destacar que na construção, e pensando, né, muito na questão
da visualização dos dados também, nós preparamos esse portal, inclusive com um estudo todo em relação à tipografia, cores, melhor forma de visualização. Da mesma forma, a gente tem o Somos Unifesp, que já auxilia muito a obtenção de informações e dados, né, sobre as pesquisas, né, e ele tem facilitado as competências da Unifesp, mapeamento disso a partir da base do Lattes, né, e com isso a gente consegue vislumbrar, e isso aberto a toda a comunidade e a comunidade externa também, pontos interessantes sobre as pesquisas, sobre as publicações, né? Então, a gente tem aí, de uma maneira muito visual, a possibilidade de cruzamento de dados. Né? Por fim, também o EDADO se vale de outros projetos feitos no âmbito da STI para conseguir levantar, né, e articular essa relação com os dados institucionais, como é o caso da Árvore do Conhecimento e outras bases e estruturas internas que nós utilizamos para poder atender aos fluxos, né, e atender as demandas e necessidades que nos são colocadas. Também isso acontece através de um outro instrumento chamado Coleta Pro, né? A gente chama ele carinhosamente Coleta Pro, da Unifesp, que também nos permite, à semelhança do Somos Unifesp, fazer uma série de levantamentos e coletar uma série de dados de uma maneira mais estruturada. E, por fim, né, nós percebemos que hoje nós já conseguimos, um ano depois, estarmos, né, partimos da criação do EDADOS, junto com a política, né, estabelecemos uma estruturação mínima que já atende às demandas iniciais da universidade, inclusive com preparação da equipe, né, às vezes coisas muito prosaicas precisam ser estabelecidas, qual é a melhor resposta para esse tipo de e-mail que chegou a dados, aonde está a fonte, né, que pode ser já respondida para esse pesquisador ou para esse interlocutor, né? Então, tem um trabalho aí junto às equipes para que a gente consiga ir estabelecendo, além dos fluxos, como responder, o que já pode ser respondido de forma imediata, o que precisa de um trabalho mais profundo da equipe do EDADOS, né? E, por fim, acreditamos que nesse momento a gente já tem essa estruturação realizada, né? Claro, ela é dinâmica, né? Mais demandas, mais formas, novos formatos, a gente tem que organizar novamente essa equipe, né? Para tratá-la e reordenar as questões, eventualmente construindo outros fluxos. E o que nós antevemos agora é uma necessidade de conseguir abrir espaço dentro disso para a comunicação, para a análise e para a criação de uma cultura de dados dentro da universidade. E isso vai ao encontro, para eu finalizar minha fala, daquilo que a professora Soraya trouxe também na sua fala sobre a universidade, né? E a cooperação, a solução de problemas, a interação e a sustentabilidade. Então, nós ali no microcosmos, né, estamos tentando também nos conectar e nos organizar a cumprir esses 4 pilares que são de extrema importância, porque são eles que, de alguma maneira, permitem essa relação para fora da universidade também. E é nesse sentido que eu agradeço a possibilidade de ter apresentado aqui. Muito obrigada, professor.